No vídeo anterior da nossa série de signos, nós falamos um pouquinho sobre o signo de Gêmeos e como esse signo se comporta e quais são as suas principais características. Nós podemos ver naquele vídeo, e quem não viu eu vou deixar aqui na descrição o link para poder acessar, nós vimos como que as duas características principais desse signo de Gêmeos é a mutabilidade, né, a adaptabilidade, a própria simbologia de Gêmeos, né, é um homem e uma mulher, simbolizando essa alternância de polaridades e essa alternância de polos. E as duas características, então, é a adaptabilidade e a comunicação. Gêmeos é o signo do zodíaco que veio para entender, nomear, comunicar e dispersar tudo. Ele veio para dispersar toda a rigidez taurina que aglutina, que agrupa e que solidifica. Gêmeos veio para dispersar, nomear e difundir esse conhecimento. Mas como que essas características, como que o signo de Gêmeos ele se comporta na maneira desequilibrada? Eu me chamo Igor e você está no Rota Dentro, nosso canal de astrologia e ocultismo. Nos outros vídeos da série, nós falamos um pouquinho de como os signos são um pedacinho de evolução da alma humana em sua completa plenitude, em sua jornada aqui na Terra. Então tudo começa em Áries, que é a própria manifestação da vontade. Em Touro, essa vontade ganha um corpo, se solidifica, experiencia esse mundo terreno. E em Gêmeos, ele veio conhecer, nomear e dispersar esse conhecimento. Gêmeos ele veio para entender esse mundo e difundir esse conhecimento. Tudo isso que ele entendeu é o signo das trocas, da comunicação e das ideias. Mas como que esse signo e essa energia ela se comporta de maneira desequilibrada? Vale lembrar que pela linha astrológica que nós seguimos, um signo ele não tem um defeito, ele é simplesmente uma polaridade. Então, se eu tenho comunicação, se eu tenho mutabilidade, e eu tenho essa mutabilidade sem o seu contraponto, que é a firmeza e o foco em algum objetivo, essa mutabilidade ela se torna em dispersão. Então, quando essa mutabilidade ela começa a se manifestar desequilibrada, sem o seu contraponto, que é um certo foco, ele começa a ficar extremamente disperso. Ele não vai conseguir focar num único curso, ele não vai conseguir, às vezes, focar num único relacionamento, ou focar num único caminho, porque ele tem um leque de opções para se abrir. E aí ele se perde nesse leque de opções, esse leque ele acaba se rasgando e ele fica perdido entre as várias opções. Ele tem um arsenal de curso superior para fazer e ele não sabe o qual fazer, porque ele não consegue, quando ele começa a fazer alguma coisa, ele não consegue se fixar naquele curso e naquela carreira. Isso pode ser bastante problemático, porque se você não conseguir se fixar em nada, você nunca vai completar e nunca vai concluir nada. Então esse é o primeiro desequilíbrio de Gêmeos, bastante comum, e que os geminianos ou pessoas com gêmeo forte no mapa, lembramos que todos nós temos todos os signos em nosso mapa. Basta você gerar o seu diagrama e ver qual casa, qual planeta se encontra naquele signo de Gêmeos. Então, aonde você tiver, qual setor, qual planeta que estiver nesse signo de Gêmeos, se você não contrabalancear essa dispersão, esse movimento que esse signo tem, e não é para você congelar e enrijecer ele, porque ele veio realmente trabalhar esse movimento, ele veio trabalhar essa adaptabilidade, mas não é tudo, não é o tempo inteiro, não é sempre o resto da vida com tudo. Se você for pular de relacionamento em relacionamento, você nunca vai fixar com pessoa nenhuma. Então, esse signo ele vem pedir um pouquinho de cuidado com essa dispersão, com essa adaptabilidade, com essa mutabilidade que esse signo tem em se moldar, em se alternar em várias verdades, em vários caminhos. A segunda raiz do signo de Gêmeos, que ela se ramifica em vários possíveis desequilíbrios,
é a comunicação. Gêmeos é o signo que veio se comunicar e ele veio para entender o mundo, para nomear e para fazer essa troca de informação. Ele é um signo da temperatura quente, no sentido expansivo, e úmido, que ele é permeável. Ele quer conhecer, ele se deixa permear por esse conhecimento e ele quer dispersar todo esse conhecimento que ele adquire. E essa comunicação, quando ela se manifesta de maneiras desequilibradas, nós temos uma ramificação de possíveis desequilíbrios. O primeiro dele é a própria fofoca, é o próprio falar demais, né? Já estou sabendo da novidade! Eu tenho uma colega de curso de astrologia, que é geminiana, e ela falou assim que se você contar um segredo para ela, ela provavelmente vai contar somente para 3 pessoas. E se você pedir para não contar para ninguém, ela provavelmente vai contar somente para mais 3 pessoas. Então esse signo, ele possui essa potencialidade de desequilíbrio, de dispersar a comunicação em excesso. Falar o que não deve, na hora que não deve, para quem não deve, simplesmente o dispersar o conhecimento pelo dispersar o conhecimento. E não é muito bem assim. Nem tudo é para ser falado para qualquer pessoa, a qualquer momento e a qualquer hora. Você pode ocasionar quebras de confiança, ou você pode dispersar e enfraquecer os seus próprios projetos, quando você fala ele demais para as outras pessoas e à torto e à direito. Então esse é o primeiro desequilíbrio ramificado da principal característica de Gêmeos, que é a comunicação. Um segundo desequilíbrio dessa ramificação da comunicação é a própria mentira. Então eu tenho essa comunicação, eu tenho essa ânsia de me comunicar, eu tenho um certo poder sobre ela, porque eu tenho uma certa habilidade com as palavras, eu tenho uma certa habilidade de ganhar a confiança das pessoas pela minha lábia, pelo meu jeito de falar. Então, um outro desequilíbrio desse signo ocasionado pela característica da comunicação é a mentira. Nós falamos que Gêmeos ele é o comerciante do zodíaco, ele consegue vender gelo para esquimó. E para ele vender gelo para esquimó, ele dá uma certa aumentadinha, uma enfeitadinha naquele produto de coisas que não existem. Então ele tem o poder da informação e ele pode, não significa que ele vai, quando ele se manifesta de maneira desequilibrada, utilizar esse poder de comunicação de maneira ao seu próprio ganho, de uma maneira não tão honesta. Então você tem uma informação, você pode maquiar ela ao seu favor. Então esse é um segundo desequilíbrio ramificado dessa característica da comunicação que os geminianos eles precisam tomar bastante atenção. Os geminianos, porque ele tem o Sol ali, e esse Sol ele é bastante evidente em algum mapa, mas qualquer pessoa que tem esse signo forte de Gêmeos no mapa, e aonde você tiver Gêmeos no mapa, você corre o risco de cair um pouquinho nesse desequilíbrio. Então vale um pouco prestar atenção nessa característica. Um outro ponto que nós podemos falar... Uma outra característica do signo de Gêmeos, que ele é um signo de ar, do elemento ar, que tem a ver com o plano racional, a parte mental da alma. Então, o fogo ele fala da vontade, o ar da parte mental, a água das emoções e a terra da capacidade de pôr a mão na massa, de concretizar tudo isso. Então, quando essa característica mental e racional ela se desequilibra, esse signo pode se tornar extremamente insensível, extremamente frio, extremamente racional. Ele ignora que existem outros aspectos além do racional e ele entra nessa aspecto frio e insensível. Então essa é uma outra característica que
os geminianos, pessoas fortes com gêmeos no mapa, e todos nós, né? Onde esse signo cai, que nós devemos prestar um pouquinho de atenção, para a gente não cair nesse excesso de racionalidade e de rigidez. Então esse foi o nosso vídeo falando um pouquinho sobre os desequilíbrios do signo de Gêmeos, de que maneira que esse signo, quando ele não contrabalanceado com a sua contraparte, que é Sagitário, que fala um pouquinho de foco e de se aprofundar em uma verdade, como que isso pode se manifestar em nossa vida. E eu espero que possa ter sido útil para você. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, comenta aqui, ative o sininho, que isso ajuda bastante a gente no canal. Vejo vocês até a próxima e até mais.